Boa tarde a todos, é uma imensa satisfação recebê-los aqui nesse webinar para tratar de um tema fundamental para o nosso sistema, que é o Código de Autorregulação. Um assunto que vem sendo maturado de algum tempo no sistema, que foi implementado no ano passado, e que a gente acredita muito nesse exitoso projeto, que é uma colaboração da sociedade civil na busca do constante processo de aprimoramento, em especial da governança das entidades no que toca a parte de investimentos, que é esse nosso primeiro Código de Autorregulação. É preciso dizer que a ABRAP ela foi buscar naqueles grandes exemplos exitosos, né, a melhor maneira de se aplicar esse código dentro da nossa qualidade, dentro do nosso perfil, e nesse sentido a gente conversou muito com o CONAR, a gente conversou com a Ambima, que realmente foi ali, apesar de um período longo de maturação para isso se consolidar, e lá nós buscamos os grandes exemplos. Estamos trazendo aqui para a ABRAP, e também, importante dizer, com o apoio da Previc. Eu acho que a Previc esteve envolvida desde o primeiro momento, quando a gente criou o comitê para estudar esse tema, para estudar aquele código que nós iremos aplicar no sistema, e com o apoio restrito, e aqui especificamente com o superintendente Fábio Coelho, que é o compromisso de que dentro da esfera das aplicações dos investimentos das entidades, aquelas entidades que forem aderentes, certificadas aqui pelo nosso selo, terão sim um tratamento diferenciado e normal, porque as entidades terão um critério de blindagem, um critério de compliance, um critério de governança mais adequado à luz dos investimentos que são aplicados. Queria dizer que hoje aqui nós vamos bater um papo, vamos conhecer um pouco mais esse importante código de autorregulação na certificação de processos de investimento. Estamos com o Romero aqui, que é o nosso consultor, que vai fazer a apresentação para os senhores, mas eu queria aproveitar e saudar, cumprimentar e parabenizar, em especial, o nosso coordenador desse projeto, a pessoa que pensou nisso aqui dentro da ABRAP, que é o nosso diretor do SINDAP, o Dr. Howen. Parabenizar, Howen, obrigado pela parceria. E na mesma esteira, o nosso grande amigo Vitor, presidente do ICSS, essa importante entidade que vem certificando mais de 6 mil profissionais, que vem acompanhando todo esse processo de capacitação, de certificação, juntamente com a nossa UniABRAP, que é o nosso ICSS. Eu preciso dizer que é importante que vocês, dentro daquelas dúvidas que forem surgindo ao longo da apresentação que o Romero fará, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. A gente vai buscar, e através do webinar, é uma maneira muito rápida, inovadora, e a ABRAP vem buscando inovação não só dentro da sua casa, não dentro aqui da nossa associação, mas do sistema como um todo, conforme a gente vem defendendo. É importante que vocês façam as perguntas. A apresentação do Romero está no ícone documentos aí disponível para vocês também. Enfim, era uma primeira saudação, coloco a ABRAP à disposição de todos os senhores para tirar todas as dúvidas. Nós temos aí quase 30 entidades já aderentes ao nosso código, e nesse segundo momento, que é um momento de concessão do selo segundo os princípios norteadores das melhores práticas adotadas e regidas por esse código que nasce. Outros virão. Vamos solidificar primeiro o Código de Autorregulação, mas já existe aqui dentro da ABRAP uma grande discussão no sentido de qual vai ser o próximo código. Será que será um código de relacionamento de participante? Será que é um código de ajustamento na governança? Enfim, essa ideia é contagiante e a gente já está aqui preparando, discutindo qual será o próximo, como eu disse. Agora, a ideia principal, solidificar tirar todas as dúvidas, e certamente a sociedade civil colabora com o aperfeiçoamento da governança das entidades. Então, nessa série, eu queria passar a palavra para o Raul e, mais uma vez, agradecer a presença de todos e me colocar à disposição, em especial a nossa associação. Raul, por favor. Muito obrigado, presidente. Minha saudação também a todos que estão participando dessa webinar. Eu acho importante lembrar, nesse momento, a origem dessa discussão e desse projeto que já virou um programa de autorregulação no nosso meio. Tudo isso surge de um conformismo nosso aqui da ABRAP com a heterorregulação, com essa regulação de fora para dentro. Mas não é um conformismo no sentido de rejeitar a heterorregulação, porque ela tem o seu papel fundamental. É um conformismo no sentido de querer fazer mais, de querer fazer melhor e de somar, como bem enalteceu o presidente Luiz Ricardo, é a sociedade civil organizada, nesta tríade associativa, SINDAP, ICSS e ABRAP, contribuindo para o poder público, para o fortalecimento deste setor tão importante para a economia nacional. Então,
autorregulação surge como uma bandeira de maturidade do sistema. O sistema julga que está maduro para criar regras para si mesmo. Mais ou menos como acontece quando um filho se emancipa dos seus pais. Ele vai continuar sempre respeitando os seus pais, vai continuar sempre honrando os seus pais, mas aos poucos ele vai criando as próprias regras que regem a sua atividade. Assim, então, é que vem a ideia da autorregulação. E nós estamos, neste momento da autorregulação, mal engatinhando. Nós temos apenas o nosso primeiro código de autorregulação, em governança de investimentos, julgado por todos os que participaram da construção desse modelo como o código oportuno para este momento da vida nacional. Aliás, é bom se destacar, não é, presidente, de que a construção desse código de autorregulação foi absolutamente participativa. Todas as oportunidades foram dadas no sentido das nossas associadas, dos dirigentes das nossas associadas, dos nossos parceiros, trazerem suas contribuições e suas críticas. Nós estamos começando, então, pela primeira perna da autorregulação, que é essa perna da supervisão indireta, que é a elaboração de códigos e a concessão de selos de qualidade nos processos que são certificados, então, pelo sistema através do programa de autorregulação. Nós temos duas outras pernas para construir, uma perna que será um conselho opinativo, um conselho que vai formar convicções do sistema, que nós precisamos adquirir um pouco mais de musculatura para chegar nessa, e temos uma terceira perna, que é a da supervisão direta, que entidades como a Ambima, como o CONAR, citadas agora há pouco pelo presidente Luiz Ricardo, já têm. Então, nessa primeira perna da certificação de processos, é importante lembrar, além de lembrar o modo de construção democrática, republicana, lembrar que esta é uma estrutura da autorregulação em que não há punições aos associados que adiram à autorregulação. A sanção aqui é positiva, é para aqueles que se encaixem no perfil desejável pelo código, um selo de qualidade. Então, dentro deste espírito de estarmos começando um grande trabalho que é o da autorregulação, nós editamos então este primeiro código e já no congresso anterior, com muita alegria, concedemos o primeiro selo e contamos para isso com a parceria do Luiz Romero, que vai dar as explicações aí, não é, Romero, sobre o processo para a concessão do nosso selo. Eu queria até aproveitar e quebrar um pouco o protocolo aqui, já que você registrou que no nosso congresso certificamos a nossa primeira entidade, que foi a Centros, agradecer muito o envolvimento, o comprometimento de toda a equipe da Centros, liderada pelo amigo Altamir, que foi fundamental para que a gente pudesse consolidar e evoluir nesse processo da concessão do selo. Então fica aí um agradecimento especial, essa importante entidade que esteve envolvida, acreditando nesse projeto e já possuindo o seu selo à luz desse diagnóstico que foi feito dentro da entidade. Era uma observação importante. Bom, boa tarde a todos. Eu queria iniciar lembrando que esse é um primeiro encontro que nós temos para esclarecer dúvidas, para apresentar em linhas gerais o processo de concessão do selo, mas outros momentos virão e vamos ter uma difusão muito grande dessas informações por todos os meios de comunicação do sistema, de forma que vocês fiquem tranquilos que vocês vão ser plenamente subsidiados de informações para que vocês possam, com toda tranquilidade, com toda consciência, entrar nesse processo. Esse é um primeiro momento, a gente vai fazer uma visão geral, são muitas informações, e na medida que vierem as dúvidas, a gente também vai sanando um ou outro ponto especificamente. Bom? Então, na sequência inicial, eu queria lembrar 3 momentos importantes da autorregulação. O primeiro momento já foi, de alguma forma, falado aqui, foi o processo mesmo de instituição do próprio código. Foi um momento muito importante, que teve essa construção coletiva,
que se tangibilizou através da figura do código. O código, ele, de uma forma geral, está constituído de duas grandes partes. Uma parte de princípios e uma parte de obrigações. O código, então, mostra uma espécie de guia das melhores práticas, especificamente nesse caso, da governança de investimentos. Esse foi um momento fundamental. O segundo momento importante foi o momento da adesão ao código. Esse momento da adesão ao código é um momento em que, voluntariamente, espontaneamente, as entidades podem fazer uma declaração de subscrição ao próprio código, no sentido que eles estão assumindo um compromisso diante de toda a sociedade, especificamente do mercado, de cumprir aqueles princípios e aquelas obrigações que estão estabelecidas no código. Então, a adesão é um momento importantíssimo também, e é um momento que muitas entidades já fizeram, não tem custo nenhum, é um modelo simples, é apenas um formulário de requerimento, né, que você faz para a ABRAP, CSS, SINDAP, e a partir desse momento a entidade está fazendo parte dessa adesão ao código. Toma o código como sendo um instrumento seu de autorreferência. Esse momento da adesão é um momento também muito importante, porque é um momento em que você comunica ao mercado aquele seu compromisso de realmente vivenciar aqueles princípios e aquelas obrigações que estão constando lá do código. E o terceiro momento é o momento que a gente está prestes a iniciar de uma forma plena. Já tivemos, como foi mencionado, uma primeira experiência, que foi na verdade um protótipo, uma espécie de piloto, que foi através da certificação da Centros. Foi muito importante, porque ajudou a gente a fazer aqueles ajustes necessários para todo o modelo processual. E agora, brevemente, vocês todos vão ter a oportunidade de participar desse terceiro momento, que é o momento de requerer o selo da certificação, da autorregulação através do cumprimento das obrigações e dos princípios do código. É sobre esse terceiro momento que nós especificamente vamos falar agora, tentando passar para vocês uma visão geral de todo o processo e especificamente daqueles instrumentos importantes que vocês vão ter que utilizar para fazer de uma forma plena essa adesão e esse requerimento do selo de autorregulação. Na sequência, então, nós temos, lembrando um pouquinho, a lógica do próprio modelo, do modelo de concessão do selo. Como eu me referi há pouco, o código ele está baseado num conjunto de princípios e num conjunto de obrigações. Então, naturalmente, o que é preciso a gente verificar é exatamente o quanto, na prática, a entidade, através de seus processos, mais especificamente os grandes processos ligados à governança de investimento, o quanto, de fato, aquele pronunciamento, aquele compromisso que foi feito na adesão, o quanto ele está sendo, de fato, colocado em prática. Então, de uma forma geral, de uma forma básica, nós temos o selo como uma verificação, uma chancela dessa prática do compromisso existido por ocasião da adesão à autorregulação. Nós temos aí, então, na sequência, um fluxo que mostra os grandes passos, a jornada, assim, por assim dizer, das entidades dentro desse processo. Inicia-se com o pedido, né? Nesse pedido, vocês vão ter uma série de documentos, alguns da própria entidade, outros que nós formulamos para que a entidade pudesse preencher, completar, de tal forma que esse conjunto de documentos, que nós vamos falar mais detalhadamente na sequência, esse conjunto de documentos, ele vai para a ABRAP. A ABRAP faz uma primeira verificação, que a gente está chamando aí de validação prévia. Estando tudo certinho, esse conjunto de documentos estando de acordo com o regulamento da certificação, então esse conjunto de documentos ele anda dentro do processo para uma equipe, uma banca de análise. Essa banca formada por 3 avaliadores que são profissionais de mercado, são profissionais com alta qualificação. Esses profissionais, então, num processo típico de banca de exame, vão olhar esse conjunto de documentos
e vão fazer uma análise de conteúdo. A primeira análise foi uma análise de conformidade de conjunto de documentos necessários, preenchimento, tudo direitinho. A segunda análise é uma análise mais aprofundada, por isso feita por profissionais especialistas, que vão verificar uma série de quesitos para, no seu ponto mais essencial, verificar se de fato a prática daquela entidade corresponde àquilo que o Código estabeleceu como princípios e obrigações. Dessa análise técnica feita pela banca, vai ser montado um parecer. Esse parecer, então, é que vai para o Conselho de Autorregulação. Esse Conselho, então, vai apreciar o parecer da banca e, diante desse parecer, através desse parecer, vai deliberar sobre a concessão ou não concessão do selo. E aí vai ser informado à entidade o resultado dessa deliberação. Então, em linhas gerais, esse é o fluxo. Vocês devem ter reparado que é possível que em algum momento desse fluxo processual nós possamos pedir algum documento adicional ou pedir algum esclarecimento de algum ponto que talvez não tenha ficado muito claro em um dos documentos. Então, pode haver, durante esse processo, um diálogo entre a ABRAP e a entidade, no sentido de procurar entender melhor uma ou outra informação que veio através desses documentos. O processo em si é esse. É um processo relativamente simples, mas bastante consistente do ponto de vista de fornecer conforto e convicção para o Conselho de que aquela entidade realmente, na sua prática, nos seus processos, ela realmente está embebida naqueles princípios e seguindo aquelas obrigações constantes do Código. Isso é que é o mais importante, né? De que forma isso vai ser feito? Nós vamos fazer isso através da conjugação de uma série de informações que vão estar constantes nesse conjunto de documentos que eu me referi há pouco. Então, na sequência, nós temos aí esses dois grandes conjuntos de documentos. O primeiro conjunto nós estamos chamando de documentos institucionais. São documentos que a entidade certamente já possui e que nós precisamos olhar esses documentos, analisar esses documentos, verificar o quanto esses documentos espelham verdadeiramente o que consta dentro do Código. Então, os regimentos dos colegiados, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimentos, esses regimentos são importantes porque eles, de uma certa forma, pautam a conduta do processo de governança de investimento das entidades, ou pelo menos em parte. Então, nós vamos olhar, esses documentos são muito importantes, são documentos que as entidades vão ter que baixar no sistema para que a banca possa examinar. Esse conjunto primeiro, essa reunião desses documentos, nós estamos chamando de documentos institucionais, são documentos da própria entidade. O segundo conjunto nós chamamos de documentos informacionais. São documentos que nós construímos aqui na ABRAP de uma série de informações estruturadas, todas essas informações correlacionadas com cada um dos tópicos do Código de Autorregulação. Então, nós pegamos o Código de Autorregulação naquilo que diz respeito aos princípios, naquilo que diz respeito às obrigações, e nós fomos destrinchando aquilo em pequenos pedaços, e a partir daí nós fomos construindo uma série de pedidos de informações para a gente poder enxergar um pouco, dentro da prática das entidades, a realização ou não realização, a plenitude ou a parcialidade daquilo que a gente está apregoando dentro do Código. Então, é um conjunto relativamente extenso, mas extremamente importante. O primeiro desses documentos é um documento mais de informação cadastral. É o cadastro da inscrição. É um documento importante, vocês vão lá verificar que são aqueles dados típicos de cadastros, mas, sobretudo, eu destaco uma informação importante, a informação de quem vai ser o interlocutor da entidade dentro do processo de concessão do selo. Porque, como eu falei anteriormente, pode ser que haja necessidade de alguma troca de informação. Então, nesse cadastro,
é importante constar quem vai ser esse interlocutor da entidade junto à certificação. O segundo documento é um inventário a respeito dos documentos que existem dentro da própria entidade. Então a gente quer enxergar de uma forma um pouco melhor, um pouco mais detalhada, os documentos organizacionais que a entidade possui. Código de ética, rotinas de procedimentos, os regimentos, as políticas, tanto a política de investimento quanto as demais políticas da entidade. Enfim, é uma série de informações que neste documento é apenas para identificar a existência ou não existência deste documento dentro da entidade. Portanto, daí o nome inventário, né? Tipicamente um inventário. Não precisa mandar todos esses documentos para nós. É apenas para tipificar a existência desses documentos dentro da entidade. Esses são os dois documentos, eu diria, um pouco mais simples, mais importantes, para se ter uma visão, um mapa geral de toda a parte formal que a entidade possui. Depois, nós temos um questionário de procedimentos. Esse é o documento mais extenso. Esse documento, conforme eu falei anteriormente, ele vai retratar cada pontinho que consta lá do Código de Autorregulação. Então, ele pegou cada elemento constitutivo do Código e tentou enxergar a prática desse documento dentro dos processos organizacionais da própria entidade. Então, é um questionário explorativo no sentido de saber que procedimentos a entidade toma em relação a cada um daqueles pontos do Código, tanto em termos de princípio e principalmente em termos de obrigações. Esse é o questionário de procedimentos. Ele vai verificar alguns temas importantíssimos que estão presentes lá dentro do Código. Ética e conduta, governança e a parte toda de processo decisório, a estrutura organizacional, sobretudo aquela questão de segregação de funções, a política de investimento em relação a todos aqueles aspectos que o próprio Código estabelece, a questão da capacitação dos dirigentes e também da certificação desses dirigentes, a questão da gestão de riscos, a questão dos contratos, sobretudo com os fornecedores de serviços ligados a investimentos, enfim, são os grandes temas que, em última análise, constituem a espinha dorsal do próprio Código. Então, esse questionário de procedimentos vai, para cada um desses grandes temas, explorar a prática existente nos próprios processos da entidade. É uma espécie de raio-x da entidade em relação a esses processos. Bom, esses mesmos temas, que vão constar lá desse questionário de procedimentos, eles vão ser verificados novamente, mas agora através da ótica de alguns stakeholders importantes, alguns agentes que estão transitando ou dentro da própria entidade ou em torno da própria entidade, que são, em primeiro lugar, o Comitê de Investimento, que é um agente fundamental nesse processo de governança de investimentos. Então, nós vamos ouvir a manifestação do Comitê de Investimentos a respeito exatamente desses grandes temas que o questionário de procedimentos esboçou. Na mesma lógica, nós vamos ouvir o Conselho Fiscal, a opinião do Conselho Fiscal, o depoimento do Conselho Fiscal a respeito da prática de cada um desses grandes temas dentro dos processos organizacionais da sua entidade. Usando o mesmo tipo de raciocínio, nós vamos ver a manifestação da auditoria independente, da auditoria externa, aquele agente externo que periodicamente vem nas entidades para fazer aquele olhar mais aguçado, aquele olhar de profundidade, sobretudo dentro desses processos de investimentos, de contabilidade, e assim poder gerar um parecer, uma opinião a respeito da qualidade desses processos da entidade. Então, existe também um documento que diz respeito à manifestação da auditoria externa. Nós aqui estamos tomando a auditoria externa, a auditoria independente, como sendo aquela que trabalhou para a entidade no último exercício fiscal fechado. Então, se uma entidade, por exemplo, resolver requerer a concessão do selo
em março de 2018, ela deve, então, obter essa manifestação da auditoria que fez a auditoria independente do exercício de 2017. Bom, na mesma lógica de raciocínio, nós vamos ouvir a opinião dos fornecedores externos, especificamente daqueles fornecedores mais ligados aos processos de investimento. Ouvir também a opinião dele, no que couber, claro, a respeito de algum desses temas que estão lá no código. E fechando esse conjunto de manifestações, nós vamos ouvir também a manifestação de alguns participantes, escolhidos de forma aleatória, para a gente poder fechar esse grande círculo de depoimentos de pessoas que poderão afirmar se aquela entidade, de fato, está praticando os princípios e as obrigações constantes do Código. Assim, com esse conjunto de informações que vão se entrelaçar, nós poderemos construir aí um tecido firme de convicção para que a banca possa dar o seu parecer, encaminhar para o Conselho, e o Conselho também tenha conforto de formar a sua convicção e deliberar a respeito do pedido. Então, em linhas gerais, são esses documentos. Eu sei que é muita informação para um momento só, porém, conforme eu falei, é uma primeira visão que a gente vai ter a oportunidade de destrinchar, de detalhar de forma bastante clara, bastante precisa, sobretudo porque todos esses documentos vão transitar dentro do site da ABRAP, dentro do sistema que está sendo construído especificamente para esse fim, e dessa forma é bastante autoexplicativo o sistema, não vai haver dificuldade nenhuma do entendimento daquilo que se espera de cada uma das entidades. Bom, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre alguns documentos complementares. Esses documentos não vão ser preciso que esses documentos sejam baixados, enviados no momento da inscrição. Esses são documentos que a própria entidade deve ter guardado lá, que, se for necessário, durante o período de avaliação do pedido da entidade, pode ser que algum desses documentos seja solicitado. A princípio, eles não serão solicitados, mas poderão ser solicitados se a própria banca julgar que um ponto ou outro mereça ter uma observação um pouco mais detalhada. Que documentos são esses? Então, o Código de Ética e Conduta, outras políticas corporativas, que não seja a política de investimento, que essa é obrigatória, alguns manuais de rotina ligados à área de investimento, relatórios sobre a certificação dos dirigentes, pesquisa de satisfação do atendimento, sobretudo para aquelas entidades que tiverem dificuldade de obter uma manifestação dos participantes. Enfim, são documentos que nós imaginamos que vão ajudar a formar esse olhar mais preciso a respeito da prática da entidade. Em relação aos documentos informacionais, pode ser que durante a análise um outro ponto também seja pedido algum tipo de esclarecimento. Então, são os dois momentos, conforme eu falei no início, que podem ensejar um diálogo entre a ABRAP e a entidade requerente, no sentido de esclarecer um ponto ou outro, ou de enviar algum documento adicional. Em linhas gerais, são esses os documentos necessários. Pode parecer muita coisa, mas é importante a gente construir um sistema bem consistente, de tal forma que o conjunto de todas essas informações, são mais de 260 itens que vão ser observados no conjunto dos documentos. É muito importante essa consistência e até o cruzamento desses dados para que, de fato, se tenha uma convicção e se tenha uma qualidade do próprio selo que seja inquestionável junto à sociedade, junto ao mercado. Uma observação aqui, Romero, eu acho que esse nível de detalhamento demonstra a responsabilidade da ABRAP ao conceder um selo que é um selo de qualidade. A ABRAP vai estar atestando a qualidade da entidade que esteja certificada naquele processo. Então, esse nível de detalhamento é um nível de responsabilidade, para a gente não ser leviano na concessão do selo. Agora, é fundamental se lembrar também que um dos pilares no momento da construção do código foi de que qualquer entidade fechada de previdência complementar do sistema, organizada, consegue obter o selo de qualidade.
seja ela pequena, seja média, seja grande, que é um sistema para todos. Desculpe te interromper, mas... Não, foi ótimo. É um sistema que é de inclusão, né? Isso mesmo. E naturalmente, uma ou outra entidade pode ter, num primeiro momento, alguma dificuldade pontual, mas o que vai prevalecer aqui é o conjunto da obra. Um outro ponto serve até de referência para ser conquistado futuramente. Esse, aliás, é um ponto muito importante na autorregulação, né? A autorregulação não só serve para certificar aquilo que já existe, mas a autorregulação também é muito importante para induzir a melhoria, para induzir a que aquelas pessoas que estão dentro desse mercado, dessa comunidade, possam melhorar os seus processos para chegar até lá. Então, se uma ou outra entidade, por exemplo, por hipótese, não tenha o regimento interno do Conselho Fiscal, é um bom momento para aquela entidade poder perseguir a construção desse instrumento, que é um instrumento de governança muito importante. Então, de fato, é uma grande oportunidade de melhoria do sistema. Por isso é que em todos os lugares que foi instituída a autorregulação e os códigos, se viu plenamente a melhoria, foi um crescimento, e crescimento de um ponto fundamental que é a confiança. A confiança que a sociedade precisa ter, que o mercado precisa ter, nesses agentes que são, em última instância, responsáveis pelo patrimônio de muitos, né? Bom, na sequência aí, então, a gente já viu esse conjunto de documentos, nós agora vamos ver como é que vão ser os procedimentos de avaliação de uma forma um pouco mais detalhada. Nós vamos ter dois grandes momentos dessa avaliação. O primeiro momento é uma verificação de conformidade. Então, é mais para a gente, como é um conjunto bem amplo de documentos, há uma primeira verificação para se ter a certeza de que todos os documentos foram baixados, né? Estão na posse da ABRAP, todos os documentos foram preenchidos corretamente, se todos os documentos estão bem identificados, quem é o responsável pelo documento. Então, é um momento da gente verificar a qualidade da própria inscrição, do próprio pleito. Feita essa primeira verificação, nós então vamos para uma verificação um pouco mais detalhada, mais técnica, que é uma análise de conteúdo. Então, nós vamos ver tanto a parte dos documentos informacionais, como vamos ver principalmente a análise dos documentos institucionais. Não preciso frisar que todo mundo deve pressupor que a política de investimento tem um papel fundamental, que ela consegue exatamente sintetizar boa parte daquilo que está no código, né? Então, é uma análise que a banca vai fazer da qualidade, da aderência, da pertinência daquela política de investimento, junto, naturalmente, com aqueles outros documentos. Um documento também muito importante da análise da banca vai ser o organograma. O organograma, eu já posso adiantar aqui, que ele tem que ser aquele organograma mais completo, aquele que detalha não só o nível dos dirigentes, mas aqui vai naquele nível operacional também. É muito importante a gente enxergar a composição do nível operacional exatamente para a gente verificar a questão da segregação de funções. Então é importante que a gente olhe o organograma da entidade. Esse é o trabalho desse segundo momento de avaliação, que é o momento da banca. É um momento mais demorado, portanto há um tempo aí necessário para a banca poder avaliar. São 3 avaliadores com total independência, com total carta branca, para poder fazer uma análise de profundidade, bem técnica, a respeito do pleito daquela entidade e da qualidade daquele conjunto de documentos. Feita essa análise, isso é traduzido num parecer, com os devidos registros de tudo, para que fique tudo bem formalizado e documentado. Isso vai então para o Conselho, e aí o Conselho sim vai ter a oportunidade de rever todo o processo, a partir do parecer da banca, e, a partir disso, formar uma convicção e dar a sua deliberação. Então, é um processo bastante consistente, bastante amarrado do ponto de vista técnico, em termos de avaliação da documentação, que retrata, em última análise, a prática da entidade, né? Então, acho que com isso nós vamos ter aí uma certa tranquilidade para o Conselho poder tomar a sua decisão. Posso dar mais um pitaco aqui também? Acho que é importante nesse momento a gente lembrar. O Romero fala daí depois da banca, sai um parecer
para o Conselho. É fundamental, porque é basilar na construção da autorregulação, esse Conselho composto em sua maioria por integrantes de fora do sistema. São 7 membros, 3 deles são os presidentes da ABRAP, do SINDAP e do ICSS, mas nós temos 4 representantes de entidade de classe que participam no Conselho. Ambima, IBGC, a BVCAP e B3, a parte de autorregulação, a parte de regulação da Bolsa de Valores. De modo a que a gente tira aquele ranço corporativista. Quem está concedendo o selo é um conselho que é majoritariamente de fora do sistema ABRAP, SINDAP e ICSS. Eu acho que isso é muito importante, muito relevante. E até completando um pouco e pegando a sua observação anterior, Raul, no sentido de que esse código ele cabe para qualquer tamanho e porte de entidade. Para uma ideia, hoje nós temos 32 entidades que já manifestaram a sua adesão ao código. Eu acho que depois é importante até o Romero explicar um pouquinho a diferença dessa adesão e a concessão do selo, né, no âmbito aqui do Código de Autorregulação. Mas dentro dessas 32 entidades, nós temos fundos instituídos, nós temos entidades 108, nós temos entidades 109, grandes entidades 109, pequenas, médias, enfim, dentro da heterogeneidade do nosso sistema, a gente nota realmente um envolvimento, um engajamento e uma intenção de aderir, né, à luz dos benefícios que essa estrutura do Código de Autorregulação pode trazer. Então, só reforçando os números e essa heterogeneidade nas nossas adesões. Exatamente. Uma das perguntas foi exatamente nesse sentido. Vocês já podem mandar as perguntas aí, se tiverem, né? Se nós não soubermos responder, vamos pedir ajuda aos universitários. Né? Mas, então, é importante estabelecer essa diferença da adesão para o pedido do selo. A adesão, ela já está disponível, né? Ela já está disponível, existe um manual a respeito do código e da adesão, que está disponível lá no site da ABRAP, de forma que as entidades já podem requerer, né, manifestar-se em relação a essa adesão. A adesão, como eu falei, é um momento simples, é um momento de profissão de assumir um determinado compromisso junto ao mercado. Então é um requerimento simples, é uma folhinha apenas, é um formulário bem simples, onde a entidade, através de seus dirigentes, solicitam a adesão ao Código de Autorregulação. Naturalmente, essa adesão ela é dada grande publicidade, porque é importantíssima a publicidade desse tipo de manifestação. Então, a entidade X solicita a adesão junto à ABRAP, CSS e SINDAP, através desse formulário, e essa adesão, esse compromisso que é tangibilizado por esse formulário, ele é divulgado por todos os canais de comunicação do sistema e da própria entidade, naturalmente, que está aderindo ao código. Não tem custo nenhum, é um procedimento extremamente simples, mas extremamente importante, porque é daí que começa todo o processo, né? Da entidade assumir publicamente de que não só concorda com aquele código, mas mais do que isso, que ela está disposta a assumir o compromisso de vivenciar aqueles princípios e de seguir na sua condução, nos seus processos, aquelas obrigações que estão estabelecidas no código. Então, isso é a adesão. Já está lá disponível já há algum tempo. Não me lembro a partir de quando foi. 2016. Eu acho que é importante, Romero, até você destacou bem, quando a entidade faz adesão, e lá na nossa entidade a gente já fez, você já estabelece sua condição de atender aquelas premissas básicas trazidas pelo código, ou se não atender integralmente, você pode aderir ao código e dizer o seguinte, olha, eu vou preencher esse requisito em tanto tempo. Então é uma adesão parcial com o compromisso de que vai atender os requisitos exigidos no tempo ali que a entidade é que vai dizer, para ato contínuo, atendendo todos os requisitos, poder obter o selo de certificação. Então, ainda que num primeiro momento todos aqueles requisitos não estejam integralmente cumpridos, a entidade manifesta a sua adesão, diz que atende parcialmente, mas que vai atender de novo em tanto tempo tal, para que ato contínuo ela possa ter o selo. Então, é importante dizer assim, a intenção da adesão.
É isso que a gente quer buscar. É fundamentalmente um compromisso, né? Um compromisso de vivenciar aquilo, e mesmo que seja uma trajetória, uma melhoria contínua, mas um compromisso firme, né? Bom, o selo é o momento seguinte, é a entidade requerer o selo. O selo representa a verificação plena de que aquela adesão está correspondendo aos processos que existem naquela entidade. Naturalmente, a entidade que já se sentir com seus processos plenamente contemplados dentro do que o código apregoa, pode fazer os dois momentos sequenciais. Adere e ato contínuo pode requerer o selo, não há problema nenhum. Mas, conforme o presidente Luiz mencionou, pode haver um intervalo entre uma coisa e outra, a critério da própria entidade, para que a entidade possa, eventualmente, fazer algum tipo de ajuste e se enquadrar plenamente naquilo que vai ser pedido para a certificação, para a concessão do selo. Essa concessão do selo, conforme eu falei, ela é obtida através de um conjunto de documentos. Esses documentos, a entidade pode saber do conteúdo desses documentos antes mesmo de se inscrever. Basta que ela acesse lá no site o manual que está sendo produzido para a concessão do selo. Lá vão estar todos os temas que vão ser questionados, todos os aspectos que serão verificados, exatamente para dar à entidade a oportunidade da entidade se preparar de uma forma organizacional para a própria construção, a própria coletânea de documentos que é necessário. Então isso, de fato, vai estar lá disponibilizado no manual de uma forma bem clara, bem explicada, além, naturalmente, sempre do atendimento que a ABRAP dá às associadas, que pode, a qualquer momento, explicar em viva voz ou através de e-mails o que for solicitado. Então, o conteúdo desses documentos vão estar disponibilizados. Foi uma pergunta que veio lá do Marcelo. O conteúdo dos documentos vão estar disponibilizados no site, dentro desse manual, que visa exatamente orientar as entidades para se organizar, para se preparar para o pedido de concessão do selo. Bom, uma outra questão que veio aqui para nós foi a questão se esses documentos vão ser feitos, as manifestações vão ser feitas em forma de entrevista ou em forma escrita, documental. Não, é tudo documental, né? Não tem entrevista. Nos documentos existe ali uma série de proposições em que, por exemplo, o Conselho Fiscal vai reafirmar a adequação daquelas proposições. Então é uma manifestação escrita, formal, digamos assim, da parte do Conselho Fiscal, como é da parte da auditoria, como é da parte do Comitê de Investimento, ou dos fornecedores, ou dos próprios participantes. Então não há nenhuma entrevista, é tudo feito em cima desses documentos, que isso inclusive favorece a própria dispersão espacial que as entidades possuem, né, em vários lugares do país, e favorece também um fluxo de documentos de uma forma mais inteligente, né? Então, repetindo, não tem entrevista, é tudo feito dentro dos documentos de forma escrita, de forma documental. Voltando um pouquinho aí nessa diferença entre o momento de adesão e o pedido de concessão do selo, eu acho que este pedido de adesão se torna importante na medida em que a gente observa que todos os setores que foram bem-sucedidos na construção de processos de autorregulação só o foram porque tiveram adesão significativa dos associados. Porque, como a gente sempre disse desde o começo, né, Luiz Ricardo, né, Romero? Vitor, isso não pode ser um projeto dos dirigentes da ABRAP. Isso tem de ser um projeto da ABRAP, das associadas da ABRAP. Então, essa manifestação de adesão, ainda que não tenha efeitos práticos muito concretos, ganha concretude ao dizer: queremos sim construir este processo de autorregulação. Queremos sim nos dizer maduros à sociedade brasileira e nos dizer: podem confiar nesse sistema que é baseado em fidúcia e em confiança. Muito bom. Então, uma outra pergunta que chega é a seguinte: a etapa da avaliação técnica
ela é realizada presencialmente na entidade? Não há necessidade. Não há necessidade da verificação, chamada verificação in loco, né, lá no local da entidade. Por que não há necessidade? Exatamente porque construímos essa teia de informações, né? Por isso é extenso, por isso a gente atomizou o código e uma mesma questão, um mesmo tema é verificado de diversos ângulos, é verificado pelo depoimento de diversos agentes. Então, na verdade, eu diria que todo o processo ele é construído por muitas pessoas. É construído pelos próprios dirigentes da entidade, é construído pelo Comitê de Investimento da entidade, é construído pelo Conselho Fiscal da entidade, é construído pela auditoria independente que fiscaliza a entidade, é construído pelos fornecedores que prestam serviços à entidade e é construído pelos próprios participantes. Então, esse conjunto dispensou a visita in loco. É até mais rico, porque, na verdade, quando vai um analista, um auditor, alguém verificar in loco, é a visão dele. Dessa forma que nós construímos uma multivisão, a visão de várias pessoas que estão em torno daquela entidade, que acompanham aquela entidade no dia a dia. Não só no dia da visita, né? Mas que estão, de fato, vivenciando o dia a dia da entidade. Conselho Fiscal, Comitê de Investimento, a Diretoria Executiva, o próprio Conselho Deliberativo também, a Auditoria Independente, que é um agente externo, um agente independente, os fornecedores, né, e os próprios participantes. Portanto, a construção dessa teia de informações, ela nos dá suficientemente elementos para dispensar a visita in loco. Uma outra questão que foi colocada: após o envio de todas as documentações necessárias, se não houver problemas nas documentações, qual o tempo médio para a concessão do selo? Bom, nós estamos estabelecendo a princípio um tempo máximo, depois que foram baixados todos os documentos, um tempo máximo de 60 dias. Esse tempo é necessário, conforme eu falei para vocês, é uma extensão bem significativa de informações. Essas informações precisam ser esmiuçadas. A banca é formada de três avaliadores de alta reputação, de alta qualificação técnica. Então é uma análise realmente extensa, depurada. E depois ainda vai para o conselho então também fazer uma reverificação e uma avaliação de todo o processo a partir do parecer da banca. Portanto, esse tempo nos pareceu adequado para podermos ter um conforto de dar uma avaliação consistente e uma opinião consistente do pleito que é feito. Então, 60 dias, prazo máximo. É um tempo que a gente está estimando aí para máximo. Eu queria, se me permite aqui, ter uma pergunta para nós. Quem seriam as entidades que já aderiram ao nosso código? E eu acho importante aqui a gente destacar, eu disse que eram 30 e poucos, na verdade são 32, para ser mais exato, e são elas a Centros, a Faelba, o Fundo Paraná, a Indusprev, a Ecos, a Ceres, a Mutuprev, a Volkswagen Prev, a Previ, a Derminas, a Sabesprev, a Regios, a Forluz, o Economus, a Cias, a Mongeral, a Previsc, a Valia, a Braslight, a Eletros, a Fundação CESP, a OAB Prev São Paulo, Celpos, a Previg, a Fundação Copel, o Metros, a Fusesc, a Viva Previdência, a Casfam, a Prosper, a Celos e a Prece. Então essas são as entidades que aderiram ao longo, desde 10 de 2016 até agora, dezembro de 2017. Então fica aí essa relação de importantes entidades acreditando nesse importante projeto nosso, que é o e de portes bem diversos, né? Bem diversos, a heterogeneidade manifestando aqui. Então, chegou também uma pergunta que em parte já foi respondida, né? A respeito da manifestação do Conselho Fiscal, da Auditoria Independente, enfim, desses entes externos, propriamente dito, à própria Fundação. Não vai ser por entrevista, conforme eu já mencionei, e nem exatamente carta. É um documento padronizado que nós estabelecemos. Esse documento é um documento que verifica
alguns daqueles pontos do código que são pertinentes àquele respondente. Então, naturalmente, para os prestadores de serviço, nós vamos inquirir questões relativas à prestação de serviço. Para os participantes, aquelas questões típicas de transparência, comunicação, atendimento. Para o Conselho Fiscal, aí é um conjunto bem mais amplo, praticamente o mesmo conjunto que é o questionário de procedimentos. Para a auditoria independente, aqueles pontos pertinentes à auditoria independente. Então, isso é feito dentro desse documento estruturado de questões, torno a dizer, ele baseado no próprio código. Tá? Quando teremos acesso ao manual? O manual ele depende um pouco do sistema informatizado. Nós já vamos, a partir de agora, divulgar uma série de informações através de todos os meios de comunicação, né? Revista da ABRAP, o site, instrumentos como esse de hoje. Então, nós já estamos divulgando todas as informações que são necessárias para se ter uma visão bem clara a respeito do processo. Mas o manual propriamente dito, que depende do sistema informatizado, porque ele vai constar também os procedimentos dentro do site, dentro do sistema, esse está sendo produzido e depende da conclusão do sistema. Nós estimamos que no início do próximo ano, quer dizer, próximo mês, né, nós já tenhamos esse sistema aí, se não totalmente pronto, pelo menos em fase de testagem final, de forma que em pouco tempo vai estar tudo disponibilizado no site. Também há uma pergunta aqui em relação a custo, né? Há um custo, naturalmente, da concessão do selo. Queria lembrar bem, o custo de adesão é zero, né? A adesão é aquela manifestação mais simples que a entidade assume o compromisso de estar vivendo ou vivenciar aqueles elementos do código. Então não tem custo nenhum a adesão, essa relação que o presidente Luiz mencionou há pouco. Agora, a concessão do selo passa naturalmente por toda essa tecnologia que nós estamos explicando para vocês. E passa naturalmente por custos de sistema, por custos dos profissionais que vão estar ligados ao processo de avaliação. Então, todo esse custo precisa ser suportado e foi feito um cálculo, esse custo ficou em R$ 9.000. O selo tem uma validade de 3 anos, então, na verdade, R$ 9.000 é R$ 9.000 que vai custear todo o processo ao longo de 3 anos. Por que ao longo de 3 anos? Porque, além da concessão propriamente dita, há todo um trabalho contínuo por parte do Conselho de Autorregulação e da própria ABRAP de monitorar o acompanhamento da evolução do próprio selo. Então, é um valor de custeio não só do processo em si de concessão, mas de toda essa trajetória que vai ser percorrida ao longo dos 3 anos de validade do selo. Aqui tem uma pergunta se poderiam detalhar a exigência de acordo de nível de serviço constante no código. Essa exigência de nível de serviço ele é feita para os prestadores de serviço, né? Então, no documento que vai checar a prestação de serviços junto aos fornecedores de serviço, são feitas algumas questões ligadas ao próprio contrato de prestação de serviço. Além disso, esse mesmo tema é verificado junto ao Conselho Fiscal, a quem cabe, em última análise, o grande controle da entidade, que também certamente verifica os contratos e verifica se os contratos prevêem o estabelecimento desse nível de serviço e o monitoramento e avaliação do serviço. Então, isso também vai ser verificado dentro do documento do Conselho Fiscal. Também a auditoria independente vai ter uma verificação pontual sobre isso. Também o próprio Comitê de Investimento vai se manifestar a respeito desse ponto. Portanto, a gente procurou amarrar dentro de vários agentes que, de uma forma mais direta ou mais indireta, vão estar ligados a esse ponto do nível de serviço. Então, essa verificação é feita dentro do questionamento desses documentos que vão ser preenchidos. Um outro ponto aqui pergunta quem selecionará os participantes. A própria entidade? A princípio, sim. Nós damos sugestões de critério, né? A entidade preferencialmente vai seguir os critérios que estão sendo sugeridos por nós. Nós não quisemos amarrar muito esse ponto,
porque, conforme já foi falado aqui, existem entidades de todos os portes, de todos os tipos de recursos. Também a massa de participantes tem perfis dos mais variados, alguns mais idosos, outros mais jovens. Então nós não quisemos entrar muito num modelo que fosse muito regrado do ponto de vista de não dar uma certa flexibilidade. Deixamos que a própria entidade, então, a partir dessa sugestão que nós damos de critérios, possa estabelecer a melhor forma de ouvir os seus participantes. E damos também a possibilidade da entidade que faz pesquisa de satisfação com os participantes, até de usar a pesquisa em substituição a essa manifestação dos participantes. Muitas entidades já fazem a pesquisa de satisfação, né, de comunicação, relacionamento com os participantes, de atendimento, e essa pesquisa naturalmente já é uma boa informação a respeito desse tópico que a gente quer verificar junto aos participantes. Bom, os formulários e questionários estarão disponíveis para prévia consulta, eu falei que sim, né? Não através do questionário propriamente dito, mas através do manual. O manual vai reproduzir passo a passo a jornada do cliente, né, como nós chamamos em atendimento. Então, o manual vai traçar todas as informações que as entidades precisam ter para poder montar esse conjunto de documentos e para poder, então, estabelecer esse fluxo informacional junto com a ABRAP. Aqui ele diz que perdeu um pedacinho da exposição. Que pena, né? A gente depois pode repetir, né? Vai ficar disponível, então, vai né? ficar, eu acho que isso é até importante esclarecer, quer dizer, dentro da estrutura da gravação do webinar, a ABRAP disponibiliza todo o programa, o painel, enfim, nosso bate-papo aqui para que vocês possam assistir num outro momento. E eu queria aproveitar, Romero, tem uma pergunta aqui do Maurício Maranhão, aliás, um abraço para o Maurício. Ele pergunta se a Previc será de alguma forma cientificada dessa certificação e se haverá alguma fiscalização, posteriormente a concessão do selo. Eu queria esclarecer, como eu apontei no início, quer dizer, a Previc, desde do nascedouro dessa ideia, desde a etapa inicial, ela esteve envolvida nesse projeto. Aliás, participou, melhor dizendo, do nosso comitê multidisciplinar que debateu esse tema. E ela é parceira nesse projeto, isso que é importante. Isso tem sido dito publicamente pelo superintendente da Previc, Dr. Fábio Coelho, que tem incentivado, e não poderia ser diferente, porque o projeto é ímpar, a autorregulação no nosso sistema, né? De fato, a Previc terá um olhar diferenciado para aquelas entidades que possuírem um selo dentro do processo de governança de investimento. Isso é bom, porque é a credibilidade, a blindagem necessária que a gente vem procurando implementar à luz do aperfeiçoamento. Então, de novo, a Previc é parceira no projeto, a Previc vai olhar diferente e nos processos de fiscalização, certamente, estar com a concessão, ter o selo, vai ter realmente eu não vou dizer um benefício, mas, como eu disse, um olhar diferente à luz dessa blindagem. E vale lembrar que o grande benefício, né, o maior benefício, imagino eu, seja o grau de confiança que isso gera junto aos participantes, junto ao mercado, junto à sociedade. Isso aí é inestimável. O negócio de previdência complementar se baseia totalmente em confiança. Então, a construção da confiança é um elemento fundamental nesse negócio, nessas transações. E certamente o selo ajudará em relação a isso. Existe modelo de manifestação para cada agente? Sim, vai existir, conforme eu falei, cada documento foi feito de uma forma estruturada, ele é de facílimo preenchimento, tem pouquíssimo questão, tem uma parte muito reduzida para você preencher por escrito, é mais múltipla escolha, ele foi feito de uma forma amigável para que as pessoas pudessem se manifestar de uma forma rápida e uma forma que desse uma boa visão a respeito das práticas. Então ele é feito de forma a facilitar o respondente, mas ao mesmo tempo feito de forma a traduzir de fato aquelas obrigações e aqueles princípios que estão no código. Então existe de fato um modelo padronizado. A carta de adesão fala de um cronograma de adequação. Poderia descrever qual o detalhe desse cronograma? Então, na verdade, a adesão e a concessão elas não estão necessariamente interligadas.
A entidade pode dispor do tempo que quiser entre um momento e outro, né? Então não existe especificamente um momento certo para a entidade estar totalmente, 100% enquadrada dentro daqueles requisitos que a certificação, que o selo irá exigir. Mas, evidentemente, que como temos entidades de porte diferentes, situações diferentes, cabe aqui muito aquele espírito que norteou a CGPC 13. Vocês devem estar lembrando que uma das expressões que mais aparece na 13 é no que couber, ou seja, ali estabelece uma série de princípios, de diretrizes, mas evidentemente que vai ser encaixado todo esse nível de exigência àquele porte, àquela situação daquela entidade específica. Por isso aquele cadastro inicial é importante, porque aquele cadastro inicial dá mais ou menos essa fotografia de quem é a entidade. E também, por isso, nós temos a avaliação de uma banca. A avaliação de uma banca retrata, em última análise, exatamente isso. Se fosse simplesmente múltipla escolha e certo ou errado, não precisaria ter pessoas para avaliar nada. Jogava no computador, o computador cuspia lá o resultado e não precisava de ninguém para ver nada. A banca vai examinar também esse aspecto, no que realmente cabe para aquela entidade do ponto de vista das melhores práticas. E certamente vai ser considerado o porte, a idade da entidade, a situação específica da entidade. Aqueles documentos institucionais são fundamentais por conta disso, porque eles dão algumas informações importantíssimas para a banca poder avaliar essa qualidade da entidade, independente do seu porte. E a banca dá a subjetividade desse julgamento, que é necessária em qualquer julgamento. Né? Exatamente. E por isso também é uma banca, não é um só. Né? São vários. Colegiado. É um colegiado. Da mesma forma que o conselho também é um colegiado. Né? Outras perguntas estão indo no mesmo sentido dessa última. Eu acho que isso aqui já foi tudo respondido. Os custos também nós já falamos. Bom, até onde vai a minha percepção, todas essas aqui foram respondidas, porque algumas estão se repetindo. De toda maneira, todas essas perguntas, né, vão ser vistas por nós e a gente pode publicar lá no site da ABRAP perguntas e respostas com base especificamente nessas questões que estão chegando. Bom, a renovação do selo, a entidade naturalmente vai passar por um processo de revisão. E esse processo de revisão, depois de 3 anos, alguns elementos pressupõem naturalmente que vão ter que ser modificados. Vale dizer, e eu já disse isso no início, a política de investimentos. Evidentemente que não é uma peça que você pegue ela e possa tomar ela por anos e anos, até porque a nossa conjuntura muda muito, né? Recentemente tem mudado mais rapidamente ainda, né? Então, de fato, por ocasião do término da vigência e do pleito de um novo selo, nós vamos ter que revisitar, se não todos, mas praticamente quase todos os elementos, porque muitos desses elementos são passíveis realmente de alteração. E mais do que isso, nós devemos lembrar que boa parte da convicção é formada pela base testemunhal, pelo depoimento daqueles agentes daquele momento. Se 3 anos depois, nós temos possivelmente outras pessoas, então é preciso que haja novamente um depoimento a respeito da prática vivenciada pela entidade. Então, por ocasião da nova certificação, do novo selo, nós devemos realmente revisitar, se não todas, pelo menos a maior parte dos pontos que foram vistos no primeiro selo, na primeira certificação. São 3 anos o tempo de vigência. Novamente chegou a pergunta, são 3 anos o tempo que aquele selo vai estar. Naturalmente, durante esses 3 anos, as entidades também têm que ter muitos cuidados. Por exemplo, se trocar a política de investimento, e pode ser trocada porque a conjuntura muda, se trocar a política de investimentos, ela deverá notificar a ABRAP para que essa mudança seja revista e seja verificado se de fato a mudança não comprometeu nenhum aspecto da concessão inicial. Então, algumas modificações ocorridas no âmbito da entidade
ao longo dos 3 anos de vigência do selo, deverão ser comunicadas ao Conselho de Autorregulação para que o Conselho possa, então, ter conforto da manutenção daquele selo. Foram todos. Acho que foram todos. Eu acho que estão encerradas as perguntas. Alguém mais? Tem mais uma que está chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos lembrar que vocês vão ter muita oportunidade de perguntar e que muitas informações ainda vão ser divulgadas. Esse é um pontapé inicial, é um primeiro momento que a gente fez questão de estabelecer um contato mais direto, mas vamos utilizar todos os meios de comunicação para poder chegar a informação bastante clara, precisa e consistente para todas as entidades. Agora eu vou ler a pergunta. Tá. Chegou aqui. Você queria participar daquilo? Eu acho que sim. Voz em off. Como será o processo de concessão para fundos multipatrocinados que possuem vários portfólios e políticas de investimentos diferentes? Naturalmente, vamos ter que ver todas essas políticas, né? Porque o selo é para a entidade e não para um plano especificamente ou um patrocinador especificamente. Então, todos aqueles pontos em que, pelo fato de ser multipatrocinado, tiver uma diferenciação, todos eles deverão ser informados nesse conjunto de documentos, né? Mas eu acho que, não havendo na mesa aqui nenhuma observação, eu queria agradecer muito Homero aqui pela apresentação, o Howen pela condução e o Vitor na frente do CSS, completando, como eu disse, o envolvimento na capacitação e a necessidade da certificação, e aí fechando com a autorregulação. Mais uma vez agradecer a todos, eu acho que esse é um veículo importante que a ABRAP vem disponibilizando e vamos estar disponibilizando cada vez mais e fazendo as nossas apresentações através do webinar. Então fica aí, a ABRAP está à disposição, qualquer dúvida desse tema ou de qualquer outro, o canal Atende a ABRAP está à disposição e toda a equipe. Mais uma vez agradeço aí a atenção de todos e a presença dos senhores aqui mais uma vez. Obrigado. Viu? boa tarde. Abraço a todos.